A paz do Senhor a todos os nossos irmãos, a paz do Senhor a todas as famílias que a partir de agora fazem da sua casa, fazem da sua residência uma extensão da casa de Deus, uma extensão do templo do Senhor, porque agora como família nós congregamos, nós nos reunimos para juntos servirmos a Deus nos nossos pequenos grupos, nos nossos grupos de crescimento e de discipulado. Eu, de forma muito fraterna, muito amorosa, abraço a todos, transmito o meu afeto pastoral, transmito a minha bênção pastoral a todos os irmãos. Entro em cada lar, entro em cada família para deixar nesta noite uma bênção, para deixar nesta noite uma vitória. E falo do privilégio que você e a sua casa estão tendo nesse novo formato dos nossos pequenos grupos. Por conta da questão sanitária, é dado a nós como família uma honra, um privilégio que nós não podemos desprezar de jeito nenhum. Que privilégio, que honra! Cada família se transforma num grupo de crescimento e discipulado, para que a família cresça em Deus, no conhecimento, na vontade, na palavra, para que a família possa ter esse momento de discipulado, de ensino, e para que a família ali na frente, logo que passar essa onda, a família ali na frente poder também levar almas ao Senhor Jesus. Vidas, veja bem, vidas haverão de ser salvas aí na sua casa. Familiares seus, vizinhos seus, enfim, pessoas que você vai ser usado por Deus para levá-las ao Senhor Jesus. Então vamos em frente, vamos com esperança, vamos com fé, vamos com confiança, porque como nós temos aprendido na nossa igreja, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu quero orar com você e em seguida vamos compartilhar a palavra, vamos nos aprofundar na Escritura, na mensagem que pregamos no domingo, tanto no culto da manhã quanto no culto da noite. Agora vamos orar. Aí onde você está na sua casa, se volta para Deus agora. É momento de oração, é hora de oração. Então oremos. Nosso Deus e nosso Pai, eu digo, glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho, glorificado seja o nome do Espírito Santo de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra cheia está da sua glória. Nós adoramos o teu nome junto com esta família, nós bendizemos o teu nome junto com esta casa. Nós agradecemos a Deus por esta dádiva, agradecemos a Deus por esta bênção de estarmos juntos, a igreja toda, cada família da igreja, Senhor, unida nesse propósito, unida nesta missão. E que bênção, Senhor, o Senhor me concede, o Senhor me dá, de estar simultaneamente em tantas famílias, de estar simultaneamente em tantos lares. Obrigado. Aprove a Deus fazer assim. Foi do agrado de Deus nos dar esta estratégia. Obrigado por esta casa, por esta família, por estas vidas preciosas que são tuas e que te servem, Senhor, e que têm se voltado para ti e se esforçado e querem dar o melhor a ti, Senhor. Pai, eu oro para que tenhamos uma grande reunião, grande, abençoada. Oro pelo mover do Espírito Santo, porque, Senhor, é pelo mover do teu Espírito. Não é por força, não é por violência, mas é pelo mover do teu Espírito Santo. Então, Senhor, que
em cada reunião, haja um mover do teu Espírito Santo, Senhor, haja uma ação do teu Espírito Santo. Nós oramos, Pai, e nós agradecemos e pedimos: abençoa esta casa, abençoa esta família com toda sorte de bênção, porque Tu é o Deus que nos dá infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Antes de irmos à palavra, eu quero fazer 2 chamamentos a você. O primeiro deles para os nossos cultos de sexta-feira. Afinal de contas, sexta-feira nós temos a tarde da bênção. São 5 cultos às 15 horas, nas nossas 5 igrejas. Escolha uma delas para você estar presente. Marque com o pastor da sua congregação, com o líder da sua congregação, e esteja na tarde da bênção. Vá buscar uma bênção, vá buscar uma vitória. A tarde da bênção é para isso, é para buscar uma bênção, buscar uma vitória, fazer um propósito com Deus. E na noite de sexta-feira, a noite da cura divina e da libertação, mais 5 cultos. Na sexta-feira são 10 cultos, 5 cultos, 15 horas, tarde da bênção, 5 cultos, 20 horas, noite da cura divina e da libertação, noite do propósito. Você não vai à tarde, você vai à noite, você não vai à noite, você vai à tarde. Noite do propósito, tarde do propósito, a sexta-feira do milagre, a sexta-feira da resposta de Deus na nossa vida, a sexta-feira da porta aberta. Quero saber de você nos cultos, quero ouvir dos pastores que as congregações estão cheias, tanto na tarde quanto na noite. É um chamamento do céu para você. Devemos servir a Deus com alegria, e na sexta-feira temos essa condição. No domingo, uma condição nova nos é oferecida, nos é dada pelo Senhor, para que a igreja toda, sem medo, a igreja toda, sem preocupação, mas com todos os cuidados, a igreja se reúne em 2 cultos na sede, no templo central, na Avenida Florianópolis 1902. O primeiro culto às 10 da manhã e o segundo culto às 19 horas. É culto para você não perder, é culto para a casa de Deus estar cheia, é culto para você vir com a sua família. Escolha um dos horários, ou 10 da manhã ou 19 horas, e venha com a sua família para a casa de Deus. Não fique em casa, chega, é hora de estarmos na igreja, é hora de servirmos a Deus. A Bíblia diz: servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele vos abençoará. Eu não quero você só na live, eu quero você na live quando você estiver impossibilitado de estar na casa de Deus. Eu quero você na live das 10 da manhã, quando você vai vir à noite. Eu quero você na live da noite, quando você estiver às 10 da manhã. Mas eu não quero você só na live, eu quero você na casa de Deus. É o segundo chamamento que eu faço, e eu devo lembrar você da bênção que nos é dada pelo Senhor no próximo domingo, 3º domingo do mês, domingo missionário, dia que a igreja ora por missões e dia que a igreja oferta para missões. E eu faço esse chamamento a você. Obedeça, faça como o pastor está orientando, como o pastor está dizendo nessa manhã, e a bênção de Deus vai ser sobre a sua vida. Dito isso, eu quero ir à palavra que ministramos no domingo, nos 2 cultos que tivemos. E a palavra que ministramos, ela se valeu da semana que passamos, que foi uma semana de comemoração, de celebração pela independência do Brasil, modesta, como eu disse, mas nós sabemos que é por conta dessa situação de saúde, mas nós devemos amar o nosso Brasil e orar por ele, e valorizarmos essas questões da nossa pátria, que durante algum tempo elas foram assim meio que deixadas de lado, mas precisamos valorizar o Brasil, os símbolos nacionais, a nossa história, e uma parte da nossa história foi a independência do Brasil, ocorrida em 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro, às margens do Riacho Ipiranga, numa viagem de Santos para São Paulo, proclamou independência ou morte. Bom,
Nós nos valemos disso para trazermos uma mensagem oposta ao termo independência ou morte. Ele foi importante para a emancipação política do Brasil, para que o Brasil deixasse de estar sobre o domínio de Portugal, e a nossa história, e é bela a nossa história, por mais problemas que a gente tenha tido, mas nós nos orgulhamos da nossa história. E Jesus, ele traz uma outra proposta. A proposta de Jesus é uma proposta de dependência e vida. E essa proposta está no livro de João, Evangelho de João, o 4º livro do Novo Testamento, no capítulo 6 e no versículo 57. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim é aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Jesus, nesse texto, ele nos apresenta uma proposta de dependência e vida. Ele disse: eu vivo por causa do Pai, eu dependo do Pai para ter vida. E aí Jesus transfere isso também a nós, essa condição, essa possibilidade também a nós. E Jesus diz: aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Então, dependência e vida. Nós de fato precisamos depender do Senhor Jesus em tudo. O próprio Senhor Jesus, ele disse: sem mim vocês não podem fazer nada, sem mim nada podeis fazer. A cada dia, a condição que nos é ofertada pelo Senhor é de dependermos dele. Cada vez mais nós estamos vendo a infelicidade da pessoa que não depende do Senhor, mas que depende de outras condições, de outras possibilidades, que depende da força do seu braço, por exemplo, ou que depende da condição econômica da nação, por exemplo, ou da condição sanitária da nação, por exemplo, ou da sua empresa, ou do seu cliente. Essas coisas são importantes, mas nós estamos vendo cada vez mais como isso desmorona com facilidade. Logo, é sábio de nossa parte, logo é inteligente de nossa parte, se nós dependermos do Senhor. É importante dependermos de Deus, lançarmos sobre Ele, como disse Pedro na primeira carta, no capítulo 5 e no versículo 7, lançando sobre Ele, lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Isso nos remete a uma completa dependência do Senhor Jesus. Eu quero falar para você, esqueça o plano B. Eu quero falar para você, esqueça a carta na manga, dependa de Deus. O plano B pode não dar certo, a carta na manga pode ser inútil. Então, dependa de Deus. E como eu tenho falado, depender de Deus não é ser preguiçoso. A Bíblia diz o contrário: ó preguiçoso, vai ter com uma formiga. Depender de Deus, gente, é deixar de lado a preocupação excessiva, o cuidado excessivo, o nervosismo, a ansiedade, e crer na providência de Deus. Deus é Deus de providência. Então Jesus, ele diz: eu dependo do Pai, e você tem que depender de mim. Então somos chamados a depender do Senhor Jesus. Dependa de Cristo, dele vem a tua vitória, dele vem a resposta, dele vem a solução. Cada vez mais se volte para Ele, cada vez mais se apegue a Ele, cada vez mais se comprometa com Ele, cada vez mais arrisque com Ele. Essa vida de dependência, ela nos manda arriscar com Jesus, ela nos manda apostar todas as nossas fichas em Jesus. Então dependa do Senhor Jesus, dependência e vida. Essa vida que Jesus nos propõe, ela é vida abundante. Mas essa vida abundante, ela decorre da dependência. Ela tem sua origem na dependência que a gente tem do Senhor Jesus. Em João 10,10,
Jesus disse: o ladrão, se referindo a Satanás, ao diabo, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Essa vida abundante proposta por Jesus, nessa relação de dependência e vida, ela contempla todas as áreas do nosso ser. Ela contempla o nosso espírito, ela contempla a nossa saúde, ela contempla a nossa família, ela contempla a nossa vida profissional, ela contempla a nossa vida financeira. Essa vida plena, ela não é específica para uma ou outra área do nosso ser. Essa vida plena, ela contempla todas as áreas do nosso ser. Essa vida plena, igreja, essa vida plena, família, essa vida plena, irmãos, ela pode ser simplesmente incrível, ela pode ser simplesmente fascinante. Essa vida plena que Jesus propõe não é a vida plena que uma situação propõe para você, que um problema propõe para você, que uma instituição, que uma sociedade propõe para você. Não, essa vida plena transcende todas essas propostas. Essa vida plena, ela é a vida em Jesus. Ela se torna possível através dessa liberdade. E isso foi o que o Brasil queria lá em 7 de setembro de 1822. Liberdade. Essa vida plena proposta por Jesus é nos outorgada. A gente passa a desfrutar dela a partir dessa liberdade que temos em Jesus. Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, nos versículos 1 e 2, ele disse: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Essa é a liberdade que a gente tem em Jesus. Todos nós éramos passíveis de condenação, do juízo, do inferno, mas o Senhor nos deu essa condição na cruz. Jesus nos deu essa condição para que a gente tenha essa vida plena, não amanhã, mas hoje. A gente tenha agora, aqui mesmo. Então, assim como Jesus vivia por causa do Pai que o tinha enviado, ele disse: o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. A vida de Cristo dependia do Pai. Ele disse: eu vivo por causa do Pai. A mesma condição está posta para nós. A mesma condição está posta para a igreja. Dependência e vida. Essas duas coisas acontecem. Eu dependo de Jesus, e essa dependência de Cristo me gera uma vida abençoada, livre e completa, plena, em todas as áreas do meu ser. Busque isso, se atenha a isso, dependa de Cristo e tenha essa vida abundante. Eu abençoo você na sequência da reunião, e eu deixo a você o meu abraço, e como eu sempre digo, a paz do Senhor.